Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje, dia 9 de janeiro, é uma data importante para a história do Brasil, principalmente para as pessoas que são monarquistas. Hoje é dia de relembrar o Dia do Fico, dia em que Dom Pedro I disse que ficaria no Brasil para o bem de todos. Veja como que foram os antecedentes e quais foram as consequências. Durante a narração dessa história, você vai ver as principais imagens desse momento e os personagens que nela estiveram envolvidos. O Dia do Fico refere-se ao momento da história do Brasil em que o príncipe regente Dom Pedro I decidiu ficar no país após pedido da população. O episódio aconteceu em 9 de janeiro de 1822 e marcou o início de um processo que terminaria com a independência do Brasil. O Dia do Fico ocorreu quando Dom João VI, após retornar para Portugal, recomendou que seu filho também voltasse para a coroa portuguesa com o intuito de terminar sua preparação acadêmica. No entanto, essa estratégia tinha como objetivo recolonizar o Brasil. Conheça agora o contexto histórico que envolve o momento e as consequências do Dia do Fico. Os antecedentes. O desenvolvimento histórico que culminou no Dia do Fico se iniciou durante a expansão francesa. Nessa época, Napoleão Bonaparte era o imperador francês com grandes objetivos expansionistas. Após atritos econômicos, Napoleão decidiu ampliar seu território e assim entrou em conflito com os europeus e invadiu Portugal em 1807. A família real portuguesa então se refugiou no Brasil. Com isso, a corte, os servos da nobreza, empregados, domésticos e uma biblioteca com cerca de 60 mil livros foram transferidos para o Rio de Janeiro. A partir de então, o Brasil tornou-se base do Império Português e, em 1815, é elevado a membro do Reino Unido de Portugal. A instalação da família real no Rio de Janeiro possibilitou o início do desenvolvimento no Brasil. As medidas adotadas pela coroa contribuíram para a criação de fábricas, abertura dos portos, fundação do primeiro Banco do Brasil, abertura de escolas, entre as quais a de medicina na Bahia. Essas ações geraram uma sensação de independência e liberdade comercial fundamentais para provocar a oposição contra Portugal. A Revolução do Porto, no entanto, mudou a situação em Portugal. Após derrota das tropas francesas, uma nova Constituição começou a ser elaborada naquele país, ao perceber que poderia perder o trono. Dom João VI regressou a Portugal em 1920 e deixou seu filho Dom Pedro como novo regente do Brasil. Reivindicações da corte. Quando João VI deixou o filho no Brasil, ele tinha como objetivo restabelecer a colônia. No entanto, Pedro, que era seguidor do liberalismo, se juntou aos revolucionários brasileiros e logo passou a reduzir impostos, gastos do governo, além de garantir o direito de propriedade. O regente tinha grande estima dos comerciantes que desejavam maiores liberdades. Por isso, um golpe foi articulado e Portugal enviou tropas sob o comando do general Jorge de Ávies com a intenção de reaver o poder sobre o Brasil. O militar pediu então que Pedro fizesse juramento com a nova Constituição da Coroa. Mesmo após negociações e acordo, a corte portuguesa dissolveu o governo central do Rio de Janeiro e ordenou a volta de Pedro para Portugal a fim de que realizasse preparação acadêmica. O Dia do Fico. A vinda da família real para o Brasil proporcionou a aquisição de diversas liberdades comerciais. A elite agrária, ao perceber a tentativa de submissão do país aos interesses de Portugal e prevendo a perda dos direitos adquiridos, recebeu a notícia da ordem de retorno com desconfiança. A aristocracia agrária passa então a articular o movimento pela permanência de Dom Pedro. Foram recolhidas 8.000 assinaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados do Brasil onde a nata econômica ficava. Em 9 de janeiro de 1822, as assinaturas foram entregues por José Clemente Pereira, presidente do Senado, a Dom Pedro I, e este decidiu continuar no Brasil. Nesse momento pronunciou a histórica frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico."
Esta, então, é a data considerada como o Dia do Fico. O dia marcou a adesão do príncipe aos ideais libertários e colaborou com a luta pela independência do Brasil, que se concluiu em 22 de abril de 1822. As consequências: um intenso processo desenrolou-se depois do Dia do Fico. Avilés realizou segunda tentativa para a volta de Pedro. Este, entretanto, juntou as tropas e população que estavam ao seu favor e expulsou o general do país. Com o Dia do Fico, a fratura nas relações entre Brasil e Portugal se intensificou e Dom Pedro não conseguiu estabelecer com a coroa nenhum acordo para sua permanência. Assim, viajou para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com o objetivo de conquistar a lealdade e apoio das províncias, além de reforçar sua autoridade no território. Maria Leopoldina, esposa de Pedro I, assumiu a regência do país durante a viagem. Nesse período, Portugal enviou uma carta na qual não reconhecia a autonomia do Brasil e exigia novamente que Pedro retornasse. Como resposta, Leopoldina convocou o Conselho do Estado e juntos decidiram pela separação. Assinaram então a Declaração de Independência e enviaram para ser entregue a Dom Pedro. Enquanto retornava para o Rio de Janeiro, Dom Pedro I recebeu a carta às margens do rio Ipiranga e proclamou no dia 7 de setembro de 1822 a independência. Momento importante da monarquia do Brasil Império, que ficou para trás. O Sabavlog termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos no próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.